causava impacto na sociedade, independente das circunstâncias. Mas nem sempre é assim, ou na maioria das vezes não é assim nos nossos dias. Mas por quê? A grande diferença entre a igreja primitiva e a igreja de nossos dias não está apenas no tempo decorrido. Nesses 20 séculos, a distância entre a igreja primitiva e a igreja de hoje, ela ficou cada vez maior, e não é apenas a questão dos dias decorridos. As igrejas contemporâneas, elas são admiradas e voltadas para as suas estruturas, para os seus belos templos, suntuosidade. Em muitos casos, as igrejas elas têm uma tecnologia bem próxima da excelência do mundo. E eu não quero dizer com isso que não devemos ter, pelo contrário, ter tecnologia, ter excelência, ter coisa boa, é muito, mas muito importante, é necessário sim. Quanto mais coisa boa na igreja, aliás, quanto mais coisa boa na nossa casa, melhor, que dirá também na casa de Deus. Eu não estou dizendo que não devemos ter, não é isso. Só que a igreja contemporânea, a igreja moderna, ela, em muitos casos, e muitas vezes, ela se afastou do que é a essência. Se afastou da essência do que é de fato uma igreja. Nos nossos dias, em sua maioria, as igrejas não têm mais causado impacto nas pessoas e na sociedade. Mas o que está faltando para isso acontecer? Obrigado, Mazinha. O que o crente de hoje tem feito ou vivido para que a igreja não seja mais uma igreja impactante como foi a igreja primitiva? Ou a igreja do primeiro século? Eu penso que esse texto irá nos ajudar a refletir sobre essa verdade nesta manhã. Pelo menos refletirmos sobre essa verdade nesta manhã. O texto que nós acabamos de ler, que fala da cura de um coxo que ficava esmolando a porta do templo chamada Formosa. Esse momento aqui, meus irmãos, era o início da igreja. A igreja primitiva realmente estava sob impacto de transformações, de experiência, de comunhão, de crescimento. A igreja em Jerusalém, essa igreja aqui, a igreja em Jerusalém, ela ainda não tinha saído das dimensões geográficas de Jerusalém. Ela não tinha avançado ainda a partir do versículo 8, que Jesus falou que ela deveria se estabelecer e avançar a partir de Jerusalém para Samaria, para a Judéia, Samaria e confins da terra. Então a igreja ainda estava nas dimensões de Jerusalém. Então tudo que estava acontecendo na igreja de impacto ainda estava sendo em Jerusalém. Parece que a pergunta de Atos 2:12 ecoava em Jerusalém. Qual a pergunta de Atos 2:12? Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? O que está acontecendo? Essa é a pergunta que os homens fizeram quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes. O que está acontecendo? O que é isso? Na verdade, essa pergunta foi porque o Espírito Santo desceu para impactar a igreja, encher a igreja e impactá-la. Movidos por esse impacto, a igreja vivia e causava impacto no coração dos discípulos. Pedro e João vão ao templo, a oração da hora nona, ou seja, às 3 da tarde, e eles vão exatamente impactados pelaquilo que eles acabaram de receber. E abro um parênteses, se é que é um parênteses, para dizer que o impacto que a igreja deve viver é o mesmo que ela recebe quando os seus membros são impactados na sua devoção. Então o impacto que nós vamos causar nas pessoas, na sociedade, é fruto do impacto da presença de Deus na nossa devoção. Posso ouvir um amém por isso?
Amém. Que nesta manhã sejamos então impactados pela palavra e que possamos sair daqui preparados para impactar vidas. Por meio desse texto, então, rapidamente, quero ver com você sinais de uma igreja impactante. Evidentemente que não são apenas esses sinais que eu vou falar, existem outros, mas nós estamos no texto de Atos 3, lemos do versículo 1 ao versículo 15, nós vamos então extrair do versículo 1 ao versículo 15, sinais de uma igreja impactante. Alguém pode me ajudar com essas lâmpadas aqui, por favor? Obrigado, meu filho. Uma igreja impactante, meus irmãos, em primeiro lugar, é uma igreja que se move no poder do Espírito e na busca pela oração. Eu gostaria que você repetisse pelo menos esse primeiro ponto comigo. Diga mais uma vez, diga comigo, por favor. Uma igreja impactante é uma igreja que se move no poder do Espírito e na busca pela oração. O versículo 1 vai dizer que Pedro e João vão a um templo para a oração. Mas antes dele irem para a oração, eles estão vindo cheios do Espírito. Eles estão impactados por Pentecostes. Eles estão movidos, compelidos pelo Espírito. As duas coisas, elas caminham juntas. As duas coisas andam juntas. Se você ler o capítulo 1 de Atos, você vai ver que Jesus dá uma ordem aos seus discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos pelo poder do Espírito, e sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Aí o texto vai dizer no capítulo 1 que depois que Jesus sobe aos céus, eles vão para o cenáculo e vão passar lá 10 dias orando. Depois de 10 dias o Espírito Santo desce, enche os discípulos. E a igreja começa a sua obra no mover do Espírito. Então, quando Pedro e João vão ao templo, eles vão compelidos, eles vão cheios, eles vão com a plena convicção de que o Espírito Santo estava movendo-os à oração. A oração para a igreja primitiva e a palavra é o pulmão da igreja. Então, quando Pedro e João se movem em direção ao templo, eles estão movidos pelo Espírito e procurando pela oração esperar para que o Espírito Santo pudesse lhes mostrar qual seria a próxima cena. O dia que a igreja não mover pelo poder do Espírito e pela oração, essa igreja está seca, ela está sem vida, ela é inoperante. Vou repetir. O dia que a igreja não se mover no poder do Espírito e na oração, essa igreja está seca, ela não tem vida, ela é uma igreja inoperante. Eu não quero viver a realidade de uma igreja inoperante. O fogo tem que arder continuamente sobre o altar, não pode apagar. Vou repetir. O fogo tem que arder continuamente sobre o altar, não pode apagar. Lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, os sacerdotes tinham a responsabilidade de colocar lenha 6 da manhã e 6 da tarde. Então tinha os turnos dos levitas. E levita na Bíblia não é aqueles que toca e que canta. Levita na Bíblia é aquele que serve. É porque a geração moderna acha que levita é que toca e que canta. Levita não é que toca e que canta, levita é que serve. Então, os que servem tocando, os que servem cantando, lá, os que serviam carregando os instrumentos, ou melhor, os utensílios, aqueles que eram porteiros, aqueles que botavam lenha. O fogo não podia apagar. O fogo
vinha de Deus, mas a lenha vinha do levita. O fogo é a presença, mas a lenha é nossa. Pedro e João sabiam disso. O fogo era a presença do Espírito, mas a lenha era a oração. Vou repetir porque eu acho que você não entendeu. O fogo era a presença do Espírito, mas a lenha era a oração. A igreja vai mover, a igreja vai impactar pessoas quando ela entender que o Espírito Santo está presente e quando ela jogar lenha. Eu quero saber nessa manhã se você está disposto a jogar lenha. É porque tem crente que, em vez de jogar lenha, joga água para apagar o fogo. Evidentemente, irmãos, que nós temos pessoas na igreja que têm ministério de intercessão, ou trabalha, ou serve no ministério de intercessão. Mas eu devo dizer a você que oração não é apenas de um ministério. Oração é pulmão da igreja, ou seja, todos os crentes devem orar. Todos os crentes devem colocar lenha na fogueira. Deus quer que sua igreja seja mais do que um grupo de pessoas salvas, sentadas e satisfeitas. Ele quer um povo cheio da graça, um povo cheio de ousadia, de intrepidez, um povo que saiba caminhar no sobrenatural, um povo que não desanima diante dos problemas, um povo que é envolvido pelo Espírito Santo e se move pela oração. Um povo assim, com certeza, uma igreja assim, com certeza, será uma igreja impactante. Que nesta manhã, esta igreja seja movida no poder do Espírito e na oração a ser uma igreja impactante. Posso ouvir um amém? Em segundo lugar, uma igreja impactante é uma igreja de pessoas que são referência de Cristo. Uma igreja impactante, uma igreja que causa impacto, é uma igreja que as pessoas são referências de Cristo. A expectativa do coxo era pedir uma esmola para ajudar a manter a sua vida no seu estado normal, atual, melhor dizendo. Com certeza esse homem fixou os olhos em Pedro e João, e o que ele viu foi apenas uma fagulha de esperança para salvar um pouco do seu dia. Por isso o seu pedido foi de forma efusiva, implorando por uma esmola. Pedro e João não deram esmola. Pedro e João pregaram um sermão. Se você olhar, a primeira mensagem que esse homem vai receber, e não uma esmola, foi essa. A mensagem que sai da boca de Pedro e de João foi essa. Que mensagem? Olha para nós. A primeira mensagem não foi levanta e anda. A primeira mensagem foi olha para nós. Na verdade, meus irmãos, é disso que os coxos espirituais estão precisando. Eles estão precisando de Jesus. Nas suas mentes, as suas mentes estão presas na impossibilidade ou no pecado. Os coxos espirituais, suas mentes estão presas na impossibilidade ou no pecado, ou numa coisa ou na outra. Para destravar a mente de um coxo espiritual, ou seja, de uma pessoa que está paralisada na vida em relação a Deus, em relação ao propósito eterno de Deus, ao reino de Deus, para destravar a mente das pessoas, o que elas precisam não é de uma mensagem levanta e anda em primeiro lugar. O que elas precisam é de Jesus. Quem destrava a mente é Jesus.
Aí você vai fazer uma pergunta: pastor, como assim é uma igreja impactante, é uma igreja de pessoas referência de Cristo? Onde está a palavra Cristo aqui? Na palavra, permita-me a redundância, que Pedro e João vai dar a esses coxos, a esse coxo. Onde estava Cristo? Cadê Cristo nessa palavra? Olha para nós. Cadê Cristo? Onde está Cristo nessa expressão? Olha para nós. Ora, meu irmão, é muito simples. Na verdade, o próprio Pedro vai responder isso lá no seu discurso, lá no versículo 12. Mais do que na resposta do discurso de Pedro, no versículo 12, a resposta a essa pergunta estava na pessoa de Pedro e João. Para ser mais claro, mais preciso, a resposta a essa pergunta estava no caráter de Pedro e de João, porque o caráter de Pedro e João refletia o caráter de Jesus. Ou seja, uma igreja que causa impacto nas pessoas é quando essa igreja, os seus crentes, têm o caráter de Jesus, quando Jesus é o reflexo para as pessoas. Você entendeu, irmão? Então, pastor, quer dizer que quando Pedro e João falou olha para nós, ele está dizendo olha para Cristo? Exatamente. Exatamente. Pastor, quer dizer então que quando eu for falar de Jesus, quando eu falar assim, você pode olhar para mim, a pessoa pode olhar para Jesus? Exatamente. Quer ser impactante? Responda para você mesmo. Quer ser impactante? Quer contribuir para ser uma igreja impactante? Seja reflexo de Jesus. Seja reflexo de Jesus. Viva Jesus. Seja o reflexo de Jesus em tudo. Pastor, mas eu não vou ser perfeito. E quem disse a você que a Bíblia exige isso de você? A Bíblia não exige que você seja igual a Jesus. A Bíblia diz que você tem que procurar ser semelhante a Jesus. O que faltar? O Espírito Santo completa, segundo a sua disciplina e a sua entrega. Em terceiro lugar, uma igreja impactante é uma igreja que rompe com a superficialidade, porque tem autoridade. Uma igreja impactante é uma igreja que rompe com a superficialidade, porque tem autoridade. Como que esse coxo ia para a porta do templo? Uma bela pergunta para nós fazermos ao texto. Como que esse coxo se movia até a porta do templo? Claro que a resposta mais óbvia é que ele era levado por pessoas. Por certo, pessoas que frequentavam o templo. A vida desse homem girava em torno de uma superficialidade religiosa. Ele dependia de uma superficialidade religiosa. Sua mente e, logicamente, seu físico estavam condicionados a uma superficialidade religiosa. O texto diz que ele esperava de Pedro e João apenas uma esmola. Esmola pode muito bem representar superficialidade religiosa. Tem muita gente na igreja que não consegue mover, que a sua vida não rompe, que não consegue se mover no poder do Espírito, porque vive de superficialidade, vive de esmola, daqui, dali, de cá, ou no mesmo lugar.
Pedro e João não estavam vivendo de superficialidade. Pedro e João estavam vivendo na dimensão do Espírito. Por isso eles estavam cheios de autoridade. Aí vem a segunda mensagem de Pedro e João. Só para poder saber se você guardou. Qual foi a primeira mensagem de Pedro e João mesmo? Qual foi a primeira mensagem de Pedro e João? De novo, qual foi a primeira mensagem de Pedro e João? Olha para nós, ou seja, olha para Jesus que está em nós. Agora vem a segunda mensagem. O texto diz, no versículo 6, em nome de Jesus, levanta, anda. E você não ouviu, irmão? Segunda mensagem pregada por Pedro e João, em nome de Jesus, levanta. Em nome de Jesus, levanta. Em nome de Jesus, levanta, anda. Quem vive de superficialidade jamais dirá ao coxo, levanta e anda. Quem vive de superficialidade jamais dirá ao pecador, Jesus te ama, Ele quer te salvar. Quem vive de superficialidade jamais dirá aos endemoniados, sai em nome de Jesus. Quem vive de superficialidade jamais dirá aos abatidos de espírito, seja fortalecido. Deus está nos convocando a dar mergulhos profundos. E onde se encontram os nossos mergulhos profundos? Na palavra, evidentemente. Numa relação íntima com Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não está escrito no texto, mas era óbvio. Quantas pessoas você acha que passavam por esse coxo que eram religiosos? Pegou? Quantas pessoas você acha que passavam por esse coxo e até dava esmola? Que era tido como religioso? Não se sabe. O certo é que muitos. Só que naquele dia, às 3 horas da tarde, 2 homens não estavam indo para um culto por causa de superficialidade. Estavam indo para o culto porque tinham uma vida de profundidade com Jesus. E por ter profundidade com Jesus, esses 2 homens disseram a esse coxo, levanta, anda no nome de Jesus. Impactos acontecem quando a igreja sai da dimensão da superficialidade e entra na direção da profundidade do poder do Espírito. Se você quer contribuir para que a sua igreja, a igreja na qual você faz parte, meu irmão, e eu não estou falando para religioso, assim espero, se você quer contribuir para que essa igreja seja uma igreja impactante e tenha uma vida de profundidade com Deus, Deus vai te dar as oportunidades. E olha, não vai faltar oportunidade. Eu não estou falando de oportunidade de cantar não, irmão. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando de oportunidade de tocar, de fazer alguma coisa na casa de Deus, não. Estou falando a oportunidade de ter alguém na sua frente que precisa de Jesus, alguém na sua frente que precisa ser transformado, alguém que precisa de libertação, alguém que precisa ser curado. Deus vai te dar a oportunidade, e quando Ele te der a oportunidade, use a sua autoridade no nome de Jesus. Ou você acha que é só o pastor que tem que ter autoridade? Por favor. Eu acho que já falei isso umas 300 vezes. Em último lugar, uma igreja impactante
é uma igreja que provoca e promove mudanças significativas. Uma igreja impactante é uma igreja que provoca e promove mudanças significativas. Como foi esse impacto causado? O primeiro foi no coxo. A primeira mudança significativa foi no próprio coxo. Porque o texto diz que ele passou a saltar, louvando a Deus e adorando a Ele. E que mudança significativa! A lei de Moisés proibia qualquer pessoa com deficiência física entrar no templo. Ele imediatamente, a sua mente foi liberta, e ele entrou no templo e começou a louvar e a saltar adorando a Deus. Mudança significativa é pessoas libertas, salvas, transformadas, cheia de alegria e felicidade, porque acabou de receber a salvação em Jesus Cristo. Isso é mudança significativa, irmão. Isso é avivamento. Vamos correr. Outra mudança significativa: o povo viu milagre. As pessoas que frequentavam os cultos viram que Jesus estava presente fazendo milagre. E milagre gera expectativa. Ou seja, quando Jesus opera um milagre, a igreja quer mais e quer mais. Isso é mudança significativa. É um perigo quando nada acontece na igreja. E eu não estou falando do coxo andar, do cego ver, do surdo ouvir só, não. Estou falando de milagre. E milagre é tudo aquilo que a gente ora e Deus faz de impossível. Milagre é tudo aquilo que acontece de forma sobrenatural quando Deus opera e quando nós oramos. Mudança significativa. Porque quando nós estamos vendo o agir de Deus, mais nós queremos de Deus. Mudança significativa: o impacto da cura atraiu pessoas junto a Pedro e João. Esses discípulos representam a igreja, portanto a igreja impactou uma vida e atraiu outras. O texto diz que as pessoas foram até Pedro e João por causa do milagre. Irmão, seja chato, desculpa usar o termo, convide pessoas para vir aos cultos, para vir às células, para ir às células. Não é saudosismo que eu vou te falar, não. Mas na minha época lá de juventude, em Custodópolis, a gente era chato. A gente convidava os amigos para ir ao culto. E às vezes de 10 convites, um ia, ou 2. Desses 2, um aceitava Jesus. Pronto. Só que o impacto é tão grande aqui que Pedro e João não convidou ninguém para ir perto deles, não. Eles atraíram as pessoas. Por quê? Porque Jesus operou um milagre. Mudança significativa. Em último lugar, mudança significativa: o nome de Jesus é pregado e testemunhado. A partir do versículo 12, nós não vamos ler o texto. O impacto da cura do coxo deu a Pedro e a João a oportunidade de pregar e testemunhar Jesus. E dar-lhe sermão nos religiosos da parte de Pedro. Você sabe quem fez esse milagre aqui, seus religiosos? Você está pensando que fomos nós que fizemos esse milagre? Não, quem fez esse milagre foi aquele que vocês levaram para a cruz. Ele que fez esse milagre, porque vocês levaram ele para a cruz, mas ele ressuscitou o terceiro dia, ele está vivo. Foi ele que fez o milagre, irmão. Quanto mais a igreja é impactada pelo poder do Espírito, mais ela terá a oportunidade de pregar e testemunhar Jesus Cristo nas pessoas e na sociedade. É algo diretamente proporcional. Mais impacto,
mais oportunidade, mais pregação, mais testemunho sobre Jesus, mais a igreja cresce. Quer viver mudanças significativas na sua vida, na igreja, nas pessoas e na sociedade? Então não perca a oportunidade de surfar na onda do Espírito para anunciar e testemunhar Jesus Cristo. Não perca a oportunidade da onda do Espírito que está passando por esse lugar, passando por essa cidade, passando por essa igreja, e aproveite a oportunidade para você pregar e testemunhar de Jesus Cristo. Concluindo, para a gente encerrar. Quando a igreja, o pastor, pede a presença e o envolvimento dos seus membros nas reuniões, nas celebrações, nos cultos, nos impactos, muitos dão de ombro. Dão de ombro é uma expressão que quer dizer ignoram, negligenciam. Mas foi assim que a igreja primitiva transformou-se em uma igreja impactante. Como assim? Havia engajamento, havia participação, havia envolvimento. Atos 2, 42, 44, depois você lê. Todos estavam impactados pelo poder do Espírito. Guardadas devidas proporções de tempo, de realidade social, econômica do momento, que nos leva a ter que dividir a nossa agenda em muitas partes. Deixa eu repetir uma coisa que eu já disse aqui a você muitas vezes: Deus não faz parte da sua agenda e nem o seu reino. Ele é prioridade. A partir dele que a sua agenda é cumprida, e é a partir dele que ele abençoa a sua agenda. Isso inclui a presença dele e o reino dele. As pessoas só serão atraídas a nós quando vivemos a realidade de uma igreja assim. Que o Espírito Santo nos faça experimentar essa realidade em nossos dias, no nosso tempo. Se tem uma coisa que é comum à igreja primitiva, que levou Pedro e João a curar em nome de Jesus esse coxo, é o que eu vou te falar agora, e você já pode se colocar em pé. E os irmãos podem vir aqui, do louvor. Os levitas que tocam e que cantam. Há algo em comum, há algo semelhante à igreja de Jerusalém, de Pedro e João, que impactou o coxo e que impactou a sociedade e a nós, igreja aqui, segunda Jardim Carioca. Olha aqui para mim, por favor, não se desvie, atenção. O que, pastor, que é em comum? O mesmo Espírito, a mesma pessoa do Espírito que estava em Pedro e João e que usou Pedro e João, é a mesma pessoa que se encontra aqui nesta manhã. Por esse detalhe, é que nós podemos ser, assim como aquela igreja, uma igreja. Qual o tema da mensagem? Uma igreja? Eu não ouvi. Uma igreja? De novo. Assim como Pedro e João e a igreja primitiva foi uma igreja impactante, o mesmo Espírito está aqui nesta manhã
podendo fazer de nós uma igreja. Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Aproveite se você tem alguma coisa a falar com Deus. Aproveite se você precisa confessar algum pecado, para você comer do pão e beber do cálice. Se você tiver que pedir perdão a alguém, você pode pedir perdão a Deus e até mesmo depois da ceia, sem problema. Ou antes da ceia, você pode sair do seu lugar e pedir perdão ao seu irmão. Aproveite esse momento para você falar com Deus. Aproveite esse momento, meu irmão, por favor, de todo o coração. Peça ao Espírito Santo para impactar a sua vida. Peça ao Senhor para você contribuir para ser uma igreja impactante. Vamos orar? Senhor,